Olá, seja bem-vindo a esta meditação. Apenas se entregue a este momento e aproveite. Permaneça conscientemente com uma presença aberta, vazia e luminosa da consciência, na qual todos os pensamentos, sentimentos, sensações e percepções aparecem e com os quais são conhecidos e finalmente dos quais são feitos. Não tente mudar pensamentos, sentimentos, sensações ou percepções de forma alguma. Apenas deixe-os fazer o que quer que tenham sido condicionados a fazer. Permaneça conscientemente na abertura, no vazio, na permissão, na sensibilidade em que surgem, com os quais são conhecidos e que é a sua realidade final. Veja claramente que você, eu, a consciência aberta, vazia e luminosa, não compartilhamos as qualidades ou os limites dos pensamentos, sentimentos, sensações e percepções que surgem dentro de você. Por exemplo, pensamentos e sentimentos podem ser agitados, mas você, eu, aquele em quem eles aparecem e com o qual são conhecidos, não compartilhamos da sua agitação. Você é inerentemente pacífico. Você é a própria paz, imperturbável. Pensamentos, imagens, sentimentos, sensações e percepções vêm e vão. Mas você, eu, consciência, estamos eternamente presentes como testemunhas ou conhecedora deles. Todos eles vêm e vão, se movem, mudam e evoluem em você. Mas você não vem, nem vai, se move, muda ou evolui neles. Não precisamos fazer ou deixar de fazer nada, em especial com a mente, para sermos conscientes dessa abertura eternamente presente e ilimitada. Apenas observe que isso é o que sempre e já somos, e sejamos isso
conscientemente. Então, o primeiro estágio é perceber que não somos o que normalmente pensamos que somos. Isto é, não somos um aglomerado de pensamentos e sentimentos e sensações. Somos o espaço aberto e vazio e luminoso da consciência, no qual eles surgem e com o qual são conhecidos. Na Índia, isso é chamado do processo de net-net, que significa eu não sou isso, eu não sou isso. É um processo de descartar. Eu não sou meus pensamentos, eu não sou meus sentimentos, eu não sou minhas sensações, eu não sou minhas percepções. Eu sou aquilo que está ciente deles. É um caminho de discriminação, no qual discriminamos entre o que somos e o que temos consciência. Somos pura consciência e estamos cientes de pensamentos, imagens, sentimentos, sensações e percepções. Esse processo de discriminação é o primeiro passo e leva à compreensão experiencial de que a nossa natureza essencial é o campo ou espaço aberto e vazio da consciência, no qual surgem as aparências do corpo, da mente e do mundo. Entretanto, essa descoberta não é, por si só, despertar ou iluminação. Uma descoberta posterior é necessária para averiguar a natureza dessa consciência. A nossa natureza essencial de pura consciência tem limites. Ela se move e muda. Ela vem e vai. Ela nasceu. Ela morre. Essas questões foram exploradas em detalhes em meditações anteriores. Então, não nos deteremos mais nelas aqui. Basta dizer que o ápice dessa exploração adicional é a percepção de que a nossa natureza essencial de consciência pura é sempre presente e sem limites, isto é, eterna e infinita. Essa descoberta da nossa natureza eterna e infinita é tradicionalmente conhecida como iluminação ou despertar. E é dessa descoberta que nos dá acesso à paz imperturbável que está no fundo de toda a experiência, sempre disponível em todas as circunstâncias. Essa paz no fundo de toda a experiência é transcendente. Ela transcende os movimentos e mudanças da mente, do corpo e do mundo.
No entanto, esse entendimento iluminado é apenas um estágio intermediário para descobrir a paz transcendente no fundo de toda experiência. Colocamos a mente, o corpo e o mundo a uma distância de nós mesmos. Damos um passo para trás e descobrimos nosso eu como a presença testemunha da consciência, independente de todas as aparências. Net, 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 eu não sou isso, eu não sou isso, eu não sou isso. Entretanto, para descobrir a paz e a felicidade que são estáveis sob todas as condições e circunstâncias, precisamos retornar à mente, ao corpo e ao mundo e descobrir a paz e a felicidade que não são apenas transcendentais, mas imanentes, não apenas no fundo da experiência, mas no primeiro plano, no coração da experiência. Para começar, pensamos e sentimos que eu sou esse corpo-mente que conhece e está ciente do mundo. Nesse caso, o corpo e mente é considerado o sujeito da experiência, o conhecedor, e o mundo é o objeto, o conhecido. Poderíamos chamar isso de dualidade convencional. Agora, neste primeiro estágio intermediário, percebemos que sou eu, consciência, que conheço o corpo, mente e o mundo. Neste caso, eu, consciência, sou o sujeito, o conhecedor, e o corpo, a mente e o mundo são um objeto, aquilo que é conhecido. No entanto, ainda é uma posição de dualidade na qual há um sujeito e um objeto. Poderíamos chamá-la de dualidade iluminada. Ainda é uma dualidade. Então agora damos um passo adiante e exploramos a relação entre o sujeito, eu, consciência, e os objetos do corpo, mente e o mundo. Qual é a relação entre a consciência e os seus objetos? Vamos começar com a mente. Na verdade, ninguém nunca entrou em uma mente como tal. Nós apenas vivenciamos o pensamento ou imagem atual. Então pegue o pensamento atual, seja ele qual for, e veja, antes de tudo, que você é aquilo que conhece ou está ciente desse pensamento. Agora, referindo-se apenas à nossa experiência direta e íntima, tente encontrar esses dois elementos. Um, o pensamento, e dois, o nosso eu, aquilo que o conhece. Seja bem específico sobre isso. Podemos isolar esses dois elementos, o objeto que é conhecido
e o sujeito que o conhece. Não pense sobre isso. Vá lá em sua experiência. Tente encontrar o pensamento que é conhecido e o seu eu, aquilo que o conhece. Tente encontrar o pensamento e o pensador. Veja claramente dessa forma que nunca encontramos realmente esses dois elementos, um sujeito conhecedor e um objeto conhecido. Nunca encontramos um pensador e um pensamento. Apenas encontramos pensamento. E na experiência do pensamento, tanto o pensador quanto o pensamento estão contidos como um. O pensamento é feito de uma substância e não duas. Agora, tendo descoberto que tudo o que sabemos sobre um pensamento é o processo de pensar, podemos ir mais longe e explorar a substância da qual o próprio pensamento é feito. Estenda agora uma mão imaginária na sua própria imaginação, feita de pura sensibilidade, e tente tocar a matéria da qual o pensar é feito. O que encontramos lá? E nós somos esse conhecimento. Todo pensamento é feito desse conhecimento, mas o conhecimento não é feito do pensamento. É por esta razão que eu chamo de conhecimento puro. É
É um conhecimento que não é feito de nada além de si mesmo. Não é misturado com nada, com pensamento, sentimento, sensação ou percepção. E nesse conhecimento, o conhecedor aparente e o objeto, que é aparentemente conhecido, o pensamento, neste caso, estão contidos em uma única substância, não dois, Advaita. É por essa razão que William Blake disse: todas as coisas possíveis de serem acreditadas são uma imagem da verdade. A verdade, o conhecimento puro e sem pensamentos, a consciência incolor, é a substância ou realidade de todos os pensamentos, tanto os positivos quanto os negativos, tanto os chamados verdadeiros quanto os chamados falsos. Agora vá para a experiência do corpo. Se os nossos olhos estiverem fechados, nossa única experiência do corpo é uma sensação atual. E dê a sua atenção a uma sensação específica, como o formigamento de suas mãos. E explore. Por acaso encontramos dois elementos nessa experiência. Uma sensação, e dois, aquilo que sabe ou está ciente dela. Encontramos esses dois elementos em nossa experiência real, o objeto que é conhecido e o sujeito que o conhece? Ou é apenas sensação na qual o sentido e o que sente estão contidos com uma única substância, feita apenas do conhecimento dela, feita apenas do nosso verdadeiro eu? Veja que o conhecimento do qual a sensação é feita é o mesmo conhecimento do qual o pensamento é feito. Pensar e sentir são ambos feitos do conhecimento deles. O conhecimento é a única substância presente ali. E esse conhecimento é o nosso eu. Então tudo o que há para uma sensação é o sentir. E tudo o que há no sentir é o conhecimento desse sentir. Tudo que encontramos lá é o nosso eu. Toda a consciência ou conhecimento puro encontra ou conhece a si mesmo. Agora vamos para uma percepção do mundo, como qualquer som que esteja presente no momento. Ouça cuidadosamente todos os sons que estão aparecendo atualmente em sua experiência. O pensamento nos diz que esses sons estão acontecendo a uma distância de nós mesmos. No entanto, veja claramente, na intimidade de sua experiência, que todo som acontece exatamente no mesmo lugar.
no mesmo lugar que os pensamentos e sensações, isto é, na mesma abertura, no mesmo vazio. Passeie livremente de um som para outro e veja, em cada caso, que todos eles ocorrem no mesmo lugar. E esse lugar é o nosso eu, o lugar sem lugar da consciência. Agora, ouvindo atentamente o som, veja se você consegue encontrar um sujeito, um ouvinte e um objeto, o ouvido. Podemos encontrar esses dois elementos em nossa experiência? Aquele que ouve e aquilo que é ouvido? Podemos encontrar esses dois elementos ou é apenas uma substância, a audição, no qual o ouvinte e o ouvido, o sujeito e o objeto são um? Agora, novamente, estenda uma mão imaginária, feita de pura sensibilidade, e tente tocar a matéria da qual a audição é feita. Veja claramente que a única substância presente na experiência da audição é o conhecimento dela. Em outras palavras, a audição é feita da mesma substância da qual são feitas as sensações e os pensamentos. Veja claramente que tudo isso, pensar, sentir e ouvir, é feito do nosso eu, uma substância íntima e ininterrupta, modulando-se em todas as formas de experiência. É o nosso ser, a luz do conhecimento puro, que se modula na forma de pensar e parece se tornar uma mente que se modula na forma de sentir e parece se tornar um corpo que se modula na forma de ver, ouvir, saborear e cheirar e parece se tornar um mundo. Entretanto, esse conhecimento puro, essa consciência transparente, nunca se torna realmente uma mente, um corpo ou um mundo. Ela sempre permanece ela mesma, permanece essa substância íntima, ininterrupta, sempre conhecendo somente a si mesma, conhecendo, conhecendo somente o conhecer, experienciando, experimentando somente o experienciar, o nosso ser, conhecendo e sendo ele mesmo sozinho. Passamos agora de uma posição da dualidade iluminada, na qual todas as aparências são entendidas como o surgimento dentro do espaço aberto e vazio, para uma dualidade que deixa de ser dual, para uma iluminação corporificada, na qual a nossa natureza essencial
não é apenas entendida e sentida como a presença testemunhada da consciência no fundo de toda a experiência, mas é conhecida e sentida como a luz do conhecimento puro que permeia toda a experiência e que é toda a experiência. Em outras palavras, a distinção entre consciência e seus objetos se dissolveu. Na verdade, a distinção não se dissolveu, ela nunca esteve lá, para começar. Então conheça a si mesmo, não apenas como a presença da consciência, no contexto de toda a experiência, mas como esse conhecimento puro, do qual toda a experiência é feita. Encontre-se no primeiro plano da experiência, não apenas no plano de fundo, imanente, não apenas transcendente. O nome técnico para essa descoberta é não dualidade. É a descoberta de que a experiência é não inerentemente dividida em dois elementos essenciais: um sujeito unido a um objeto através de um ato de conhecer, sentir ou perceber. E o nome comum para essa compreensão experiencial é amor ou beleza. O amor é o entendimento de que não há eu e você separados no relacionamento. É a dissolução do separado dentro de si mesmo e do separado fora do outro. Beleza é o nome que damos exatamente à mesma realização, mas em relação a objetos e não a outros. Beleza é a revelação experiencial de que a nossa experiência não é dividida em um eu interior e um mundo exterior, um conhecedor e o conhecido, um vidente e o visto, um ouvinte e o ouvido. Na experiência da beleza, esses dois aparentes entram em colapso, e como resultado desse colapso ou dissolução, a intimidade perfeita de toda a experiência é revelada. Na verdade, o eu interior e o objeto exterior, o outro e o mundo, não entram em colapso ou se dissolvem. Eles nunca estiveram lá em primeiro lugar. O eu interior e o objeto exterior, o outro e o mundo, são conceitos sobrepostos pelo pensamento à realidade infinita e sempre presente de toda a experiência. Na ausência dessa sobreposição conceitual, toda a experiência é revelada e conhecida como ela realmente é, infinita. A experiência do amor ou da beleza é a maneira pelo qual um ser humano vivencia essa revelação, a revelação da natureza eterna e infinita da realidade.
É isso que os sufis querem dizer quando afirmam: onde quer que o olhar caia, ali está o rosto de Deus. Na ignorância, isto é, quando a realidade da experiência é negligenciada ou ignorada, pensamos e sentimos que somos um objeto, que somos algo, que somos um corpo e uma mente. E por meio de um processo de discriminação, percebemos que não somos tal objeto ou coisa. Percebemos que não somos nada, vazios, vazios. No caminho da discriminação, passamos da crença de que eu sou algo para o entendimento de que eu não sou nada. Passamos da dualidade convencional para a dualidade iluminada. E essa é a grande morte, a crucificação, a morte ou dissolução do eu que antes acreditávamos ser. Então, no caminho do amor, passamos da compreensão de que eu não sou nada para a experiência de que eu sou tudo. Nós nos conhecemos como a luz do conhecimento puro, que é a substância ou realidade de toda experiência. Ao contrário do caminho da discriminação, que é um caminho da exclusão, eu não sou isso, eu não sou isso. O caminho do amor é um caminho da inclusão. Eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso. O som do pássaro, o som do trânsito é apenas feita de audição. E eu sou isso. A visão dos edifícios ou do céu é feita apenas de visão. E eu também sou isso. O sabor de uma maçã é feito apenas de degustação. E eu também sou isso. A experiência da cadeira na qual eu estou sentado é feita apenas de toque. E eu sou isso. Onde quer que nós vamos, encontramos apenas o conhecimento da experiência. E eu sou isso. E esse é o grande renascimento, a transfiguração, a revelação de que toda experiência está saturada com a luz da consciência, a luz do conhecimento puro. É a compreensão experiencial de que o vazio da nossa verdadeira natureza é em si a plenitude de toda experiência. Não há experiência que não seja feita do conhecimento dela, e eu sou esse conhecimento. Eu não sou nada é uma posição de sabedoria ou compreensão. É um estágio intermediário no qual percebemos nosso eu como consciência eterna e infinita. Ele se percebe como tal.
Mas eu sou tudo é uma posição de amor ou beleza, no qual percebemos que esse nada que eu sou é a realidade última de tudo. É o que eu sou. E esta é a realização máxima que é expressada em todas as grandes tradições religiosas e espirituais. Atman é igual a Brahman. Atman, o eu aparentemente ilimitado, é idêntico a Brahman, a realidade suprema do universo. Eu e o meu Pai somos um. Eu, consciência, e meu Pai, isto é, a realidade última do universo, somos um. Nirvana é samsara. Nirvana, esse nada que eu sou, é idêntico ao samsara, a totalidade de todas as experiências. A forma é vazio e o vazio também é forma. O vazio, que é a minha natureza essencial, é a substância da qual a plenitude de toda experiência é feita. Todas as grandes tradições religiosas e espirituais apontam, de uma forma ou de outra, para essa compreensão experiencial. E cada uma delas fornece um meio de realizá-la por nós mesmos. Essa compreensão está disponível para cada um de nós, está no cerne de toda a experiência, sempre disponível e sob todas as condições. Tudo o que é necessário é olhar e reconhecer que isso é assim. Muito obrigado e aprecie a si mesmo.